Bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. E hoje o cenário está diferente, como vocês podem ver. O motivo disso é que a gente não podia deixar de entrevistar uma pessoa muito especial que estava passando pela cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba. Então fizemos essa viagem para hoje a gente discutir um tema muito profundo. Vocês já se perguntaram o poder da fé? Se nossos pensamentos são capazes de mudar o rumo da nossa vida? E até onde esse mundo invisível nos influencia nas nossas decisões? Eu convido vocês a ficar com a gente e a descobrir que a fé e o poder do pensamento podem ser grandes instrumentos de transformação da nossa vida. E para apresentar essa pessoa muito especial que está aqui na minha frente, eu vou pedir para Marcos Túlios fazer essa introdução. Bom dia, pessoal. Mais um episódio do Regenera Podcast. Assim, a nossa convidada de hoje dispensa a apresentação. Eu vou ser breve e direto. Com vocês, então, Maíse Braga está com a gente hoje. Muito bem-vinda, Maíse. Muito obrigada, bom estar com amigos. você. Muito obrigada. Obrigada, amigos, a todos vocês pela maneira como me recebem, com carinho, tenho certeza. E a honra é minha de estar aqui. Eu fico muito feliz com você ter aceito o nosso convite. E eu sempre percebo sua personalidade muito firme, você sempre muito assertiva em tudo que diz. Parece ter muita segurança do que viveu e do que acredita. E aí eu fico me perguntando, Maíse, sempre foi fácil para você ter fé e acreditar em Deus? Ou esse processo de ser quem você é e ter a fé que você tem foi uma construção durante a vida? É sempre uma construção. Que o tempo, a vida, o trabalho que você faz a opção de executar, traz. Mas existe uma chama que nasce com você. E se nasce com você, é porque tem um compromisso. Para todos nós, essa chama é nos tornarmos. Às vezes você quer viver uma vida sem compromisso, mas alguma coisa dentro de você não deixa. Seria maravilhoso se não tivéssemos compromisso com nada, nem com... faríamos só o que desejávamos. Mas não é assim. Há um momento em que a vida, as circunstâncias da vida ou o nosso próprio coração nos leva a determinadas atitudes que só vão nos fazer bem. E você disse muito bem, tudo é pensamento. Tudo nasce dentro de nós. Pensamento, sentimento, enfim, realização. Que coisa linda. E nas suas palestras, nas suas histórias, você fala muito da sua experiência com Chico Xavier, né? Da convivência com ele. E, de certa forma, isso impactou muito na sua vida, né? Mas foi a pessoa do Chico ou foram os fenômenos que mais te impactaram? Olha, engraçado que não existia essa necessidade dos fenômenos. Na minha adolescência, não pensávamos nisso. Era natural trabalhar fazendo alguma coisa boa. E, claro, o Chico era grande referência. Em 76, a Comunhão Espírita de Brasília organizou o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. Sim. Veio gente do mundo inteiro. E o Chico esteve conosco. Então eu digo que eu tenho o privilégio de ter tido o Chico como a pessoa que me ensinou que eu não amava. Porque ele passou a noite inteira de pé, dando uma rosa para cada pessoa no ginásio de esporte super lotado. Era gente que chorava, era gente que contava drama. Em meio minuto, ele dizia a frase que a pessoa precisava escutar. Nós tínhamos feito, eu tinha 18 anos, nós tínhamos feito uma mesa enorme de comida para ele. Ele bebeu água a noite inteira. Nós comemos tudo, não sobrou nada. Quando amanheceu, eram 8 horas da manhã, ele estava há 12 horas ali. Sim. As últimas pessoas se aproximavam, eu disse a ele, Chico, não tem mais nada, nós já comemos e bebemos tudo. Eu sou uma garota ainda, estou louca para ir para casa e dormir 3 dias. Você deve estar morto de cansaço. Ele sorriu e disse, Maíse, o amor não cansa nunca. Coisa linda. Ali eu descobri que eu não amava ninguém, porque eu estava exausta. E aquele homem que tinha idade para ser meu avô estava dizendo que o amor não cansava. Sabe? São coisas que você não esquece nunca. Quando ele viu Brasília lá de cima,
Ele disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. As pessoas vieram para cá achando que voltariam para as suas terras e não vão voltar nunca mais. Porque aqui está a tarefa. Aqui é a capital do Brasil. E ainda nos disse mais: um dia, quando seres de outros mundos que nos acompanham entrar em contato com os dirigentes das nações da Terra, o encontro será aqui em Brasília. Aí eu pensei, gente, a minha geração não vai ver isso. E eu só tinha 18 anos. E ele sabia que ele também não ia ver. Mas ele fez questão de dizer. A emoção dele, sabe, de estar ali vendo Brasília lá do alto e percebendo que aquilo tinha sido construído por pessoas que tinham certeza de que ia dar certo. E a vida também é aquilo que não dá certo. Quando você administra com sobriedade aquilo que não acontece, você pode vivenciar com satisfação o que acontece. E você falou sobre essa questão da gente pensar e depois realizar. Essa força do pensamento, o quão real ela é? Ela é capaz de mudar mesmo o rumo das coisas ou é só a forma de encarar a vida que muda? Não, ela é capaz de mudar, porque aquilo que você mentaliza, você acaba encontrando. André Luiz, através de Chico Xavier, dizia: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. E há quem pense para o mal. Há quem tenha um mau humor tão grande, um pessimismo tão grande, que acabe trazendo para si questões que não deveriam acontecer, mas acontecem porque a pessoa tem certeza que ela não vai ser feliz, que ela não vai realizar os sonhos dela, que ninguém vai ajudá-la e ela vai criando em torno dela uma energia que nada consegue vencer. Quem de nós não teve ou tem um amigo que adora o papel de vítima? E não adianta você dizer que ele pode sair daquela situação porque ele fica irado. Ele não admite outro pensamento, outra atitude que não seja aquilo na qual ele se compraz, que é a satisfação de não ser feliz. E há pessoas que pensam tanto no mal que ficam chateadas de não poder fazer todo o mal que desejariam. Então você imagine no dia em que ela conseguir transformar isso. Ao contrário, quando ela mentalizar o bem, a vida dela se transforma e a vida em torno dela também se transforma. Você citou André Luiz e ele mesmo fala nas obras, né, que o pensamento cria, ou as formas de pensamento, que de fato moldam o universo ao nosso redor. É verdade. Muito interessante. E também tendo a ver com isso, e com a obra de André Luiz, de certa forma, a gente vive cercado por um mundo invisível que, vamos dizer assim, muita gente não reconhece, não percebe. E alguns dizem que existe uma guerra, um embate eterno no mundo espiritual. Como é que você enxerga isso? Olha, isso sempre existiu. A luta entre o bem e o mal sempre vai existir porque ela está dentro de nós. Eu me recordo de que há muitos anos atrás, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, disse: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E nós estamos vivendo e vamos viver nos próximos tempos exatamente isso. Tudo que é ruim parece que desaba sobre nós e nós não conseguimos vencer. Mas isso tem um período de término. Quando é? Quando a maioria das pessoas que vivem nesse planeta se tornarem um pouco melhores. Porque até que sejamos perfeitos, vem a eternidade pela frente. Mas no dia que nós soubermos que ninguém morre, que o corpo físico perece, mas o que é essência vai estar do outro lado da existência. Não importa como nós pensemos que é esse outro lado. Nós vamos sair desse corpo um dia, vamos permanecer vivendo. E nós não podemos permitir que com nossa tristeza nós possamos trazer para junto de nós aqueles que são tristes. Aqueles que vão nos influenciar para a tristeza, para o desalento, para a desistência, e nós não vamos poder ajudá-los e ainda vamos estar prejudicados por eles.
E quem de nós não conhece aquela pessoa que tem prazer em nos desanimar? Às vezes a pessoa mais próxima, né? E todos os dias alguém nos convida à desistência. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque temos que fazer coro com aqueles que, de alguma maneira, sabem que um dia o médico vai orar antes de iniciar o seu trabalho. Todo profissional vai perceber a importância, não importa se ele seja um operário, um homem da limpeza ou um cientista, a importância da sua atitude perante a vida. E aí, esses invisíveis, que nossos irmãos católicos chamam de anjos da guarda, vão poder estar conosco muito mais próximos, nos influenciar positivamente. E os nossos pensamentos serão semelhantes. Vamos receber a boa influência, vamos doar ao outro que está à nossa frente a boa influência. E não adianta a teoria religiosa, seja ela qual for, se você não começar com o próximo mais próximo, com a sua família, com as pessoas que você não aceita, sabe? Mas você, se está ali, se chegou tão próximo a você, se faz parte do seu dia a dia, é porque o compromisso existe. E a senhora falou essa questão do pensamento ainda, em torno dessa pergunta, muito se fala sobre a questão do desânimo, né? Como um grande inimigo, por exemplo, da tarefa religiosa, da tarefa mediúnica, inclusive. Inclusive, no próprio Evangelho, a gente tem o símbolo da figueira, que é a representação daquele que perdeu a fé. Que só tem a propensão para o bem, mas não tem obras, não tem realizações, não tem frutos. Como é que a senhora enxerga a questão do desânimo e como combater? Porque o desânimo nasce, certamente, de algum lugar. Será que é do pensamento? Não importa que nasça de nós ou que venha do outro para nós. Fazer alguma coisa de bom é uma grande vacina. Ah, meu Deus, hoje eu vou visitar aquela pessoa que eu estou evitando há tempos. Hoje eu vou dar aquele telefonema. Não precisa nem sair de casa. Para aquela pessoa que há tanto tempo eu digo, eu preciso saber como fulano está. E vivo adiando. E às vezes as surpresas existem nesses momentos que nós saímos de nós na direção do semelhante e percebemos que é tão fácil, né? E aquilo, a pessoa que recebe aquela atenção, aquela gentileza, nos inunda, ainda que não fale, da sua energia, de surpresa de ter sido lembrada por nós. E aí começa o que se chama caridade, que nada mais é do que pensar em nós mesmos. O caridoso é um grande egoísta, porque ele sabe que fazendo ao outro, voltará para ele. É verdade. Não é? É, perfeito. Essa sua colocação da vacina, né? Que fazer o bem é um remédio para nós mesmos, é um remédio para a alma. E você falou muito sobre influência também, Maíse. Como é que a gente consegue diferenciar, até porque a gente tá num mundo onde a gente tem muitos transtornos mentais, quando é que isso é da minha cabeça, normal, do ser humano, e quando eu tô sofrendo alguma influência? Olha, muito tempo atrás alguém disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque na verdade nós sabemos sim, no fundo, quais são os pensamentos que são nossos, daqueles que, como é que surgiu na minha cabeça essa ideia? Como é que eu estava tão bem e de repente estou desanimado porque me lembrei de uma coisa que a vida já me pediu para esquecer? Nós adoramos carregar as correntes, coisas que já passaram, pessoas que já não estão mais na nossa vida. Ah, mas há 20 anos atrás fulano me fez tal coisa. É carregar um cadáver embaixo do nosso braço. Não adianta nada, não nos servirá para nada. E nós precisamos muito nos liberar disso. As doenças mentais, as questões mentais de depressão, de solidão, agora é que começam a ser percebidas de verdade. E vai aparecer coisa do arco da velha. Porque não existe ninguém que não tenha vivido o seu momento difícil, mentalmente falando. E o importante é nos conhecermos para saber o que nasce de nós e aquilo que pode ser uma influência de, não importa quem, invisível aos nossos olhos, mas tão próximo do nosso coração. E quando não for uma boa influência, vamos procurar as boas influências. Não há nada que nós não possamos cortar
da nossa mente, do nosso coração, se nós realmente quisermos. Mas o querer é fundamental. Quem não quer, não adianta. Você não pode, nem Deus pode fazer nada quando a pessoa não quer. E Deus nada mais é do que essa chama que nós não podemos deixar morrer. Que no último minuto da nossa grande dificuldade, seja ela mental, seja ela física, seja ela psíquica, vai aparecer e nos impulsionar para buscar uma solução. Eu tenho 2 perguntas para fazer para a senhora, mas na doutrina espírita a gente entende que o céu e o inferno não são exatamente lugares reais, mas estados de espírito, né? A gente constrói o céu que a gente quer alcançar. A primeira pergunta é: como você acha que as escolhas impactam nossa vida e, vamos dizer assim, nossa destinação após a morte? E o que é que norteou você ao longo da sua caminhada? Obviamente que você teve a base da doutrina espírita, mas quais são os princípios que nortearam sua vida, que lhe levaram a fazer boas escolhas e a se reerguer diante de problemas, de más escolhas que você tenha feito? Eu tive pessoas maravilhosas que foram pioneiros da doutrina espírita. E antigamente, ninguém achava que estava fazendo grande coisa. A pessoa se dedicava, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. A pessoa lá estava, portas adentro da casa religiosa e procurando fazer o melhor. Então eu tive pessoas incríveis que me ensinaram que se você queria ser feliz, você precisava ser bom. Não dava para não ser bom e ser feliz. E com 14, 15 anos você fica impactado para sempre. Com essa certeza que a vida deles era isso. E todos tiveram enormes dificuldades. Todos passaram por muitas coisas, mas nunca deixaram de acreditar. É mais do que ser espírita, é mais do que ter religião, é acreditar. E não esquecendo que, fora da matéria, um dia, quando as pessoas na Terra nos considerarem mortos, e para a Terra estaremos mortos, nós levamos conosco as lembranças. Levamos tudo que nós mentalizamos ao longo da nossa vida. E isso é o céu ou o inferno. Tudo que sai de nós fora da matéria e que em torno de nós vive como peças vívidas, como um filme. Então você encontra nos trabalhos aqueles que foram bons e que falam que encontraram familiares, amigos, mais trabalho no bem, e aqueles que não foram e poderiam ter sido e que vivem os tormentos da própria consciência. Porque a consciência não tem jeito. Você pode fazer tudo se calar, sua consciência não se cala nunca. E fora da matéria, sem o corpo físico, que é um grande isolante enquanto estamos aqui no planeta, nós vamos sofrer, viver o impacto daquilo que era o nosso mundo interior, que nós muitas vezes não soubemos coordenar, disciplinar e, mais do que isso, iluminar. Essa que é a verdade. Por isso Jesus veio. A alma mais perfeita que já veio na Terra veio para dizer: a cada um segundo. Esta frase do Cristo resume tudo. Eu gosto mais dela do que o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é um troço muito difícil ainda. Mas a cada um segundo suas obras. Se todo dia nós lembrarmos disso, nós vamos ver que tudo que doamos à vida é Deus. Seja aqui ou um dia em algum lugar, nós vamos receber de volta o que tivermos feito. Que coisa bonita. E se você fala muito sobre a consciência ser esse julgo final, né? Não é uma terceira pessoa, é a nossa própria consciência. Sem dúvida nenhuma. Então, não tem ninguém que vai nos acusar. Nós vamos encontrar, claro, na verdadeira existência, familiares, amigos que nos antecederam, mas eles não vão, com certeza, fazer comentários. Nós é que vamos, se Deus quiser, ter olhos confiantes para olhar nos olhos de pessoas que admiramos, que nos ensinaram, que nos deixaram exemplo, e nós vamos um dia poder dizer: olha, eu fiz do meu jeito
mas fiz o melhor que eu pude. E isso parece que não vai acontecer nunca, mas vai acontecer. Eu digo isso de todo o coração. Eu vi muitas pessoas que conheci no corpo, fora do corpo, lamentarem amargamente não terem feito muito mais. E quando eu digo muito mais, é fazer bem a si mesmo, buscando o melhor. Ou em qualquer religião, ou sem religião nenhuma. Porque eu juro que um dia, na Terra, você vai ser conhecido pelo bem que você fizer. Não vai haver rótulo, todos nós estaremos no mesmo diapasão, que é o de buscar essa perfeição de que Jesus nos fala. Sede perfeitos, como é perfeito meu Pai Celestial. Juro a você, eu tenho quase 70 anos e 54 de trabalho na doutrina espírita. Eu comecei muito cedo, foi um privilégio, mas eu sempre volto para Jesus, não tem jeito. Quanto mais velho você fica, mais você percebe, gente, mas esse homem falou isso, esse homem deu a dica, né? E nós é que achamos, não, se ele viesse hoje ia ser complicado, a vida que ele preceituou é muito complicada, é muito dura, porque, claro, a cruz ninguém quer. Nós queremos o privilégio, queremos ser aceitos, amados, é muito natural que seja assim, mas a hora da nossa prova também surge. E é aí que você vai colocar na prática toda a teoria que você diz aos outros que tem. Não desistir é fundamental. Você pode desanimar várias vezes. Você pode acordar, se olhar no espelho, tô velha. Você pode não querer levantar da cama. Você pode ter tido um pesadelo que vai te acompanhar o resto do dia, te dando uma má impressão. Mas desistir. Por isso que pessoas como Chico Xavier diziam, Senhor, aqui estou eu. Perguntaram a ele uma vez, quando você faz uma besteira, imagine, Chico Xavier fazendo besteira, Irmã Dulce fazendo besteira, Madre Teresa fazendo besteira, e os anônimos que o mundo não conhece, que estão aí construindo o céu na terra, e que nós não sabemos quem são. Mas a verdade é que o Chico comentava, quando eu faço uma besteira muito grande, eu amanheço e digo, Senhor, aqui estou eu mais uma vez. E começo de novo. E esse é o mistério para todos nós. Tem uma música de Tim Vanessa que me lembrou essa frase que você trouxe agora, né? Que Jesus ele veio revelar céus na terra e anjos nas feras. É essa capacidade que nós temos de ser anjo, de ser luz, de ser Jesus na vida de outra pessoa. E se é essa consciência que plasma de certa forma, a nossa realidade. A gente pode escolher meio que viver o inferno aqui na Terra. Mas há muita gente que já está fazendo isso. Não só vivendo o próprio inferno, como tornando a vida dos outros no inferno. Aí é que está a dificuldade. Porque se fosse um inferno ali isolado... se tivesse só mal assim mesmo, né? A pessoa que não está bem, ela não suporta alguém ao seu lado que esteja. Nem que seja através da palavra ferina, ela tem que te atingir. Porque ela inveja aquela capacidade que você tem de estar bem quando ela não está. Sem falar os grandes dramáticos. Eu estou vivendo uma solidão, quero todo mundo solitário também. Eu estou vivendo um drama, quero todo mundo dramático. Quero todo mundo chorando comigo. Não quero solução. Porque se há uma coisa que irrita a pessoa que quer viver no inferno particular dela, é você apontando uma solução para ela. Você vira o maior inimigo que ela tem. Ela pode ser apaixonada por você, ela vira outra. E você diz, meu Deus, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz? Você simplesmente apontou uma solução que por agora não quer. Por isso que eu digo que o querer é tudo. Quando você não quer, não tem jeito. Quando você quer, aparece na sua frente uma espada de luz. É uma espada, mas é iluminada e vai poder fazer com que você siga novos caminhos. Mas eu costumo estudar bastante o tema perdão. Sim. E a cobaia dos meus experimentos sou eu mesmo, né? Obviamente, eu sofro das mágoas, né? Daqueles que me ofendem, vamos dizer assim.
Enfim, é uma caminhada de íntimo de cada um, e eu estudo bastante o tema e tento aplicar em mim mesmo. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender o perdão ainda. É natural, obviamente, né? E eu costumo dizer assim, olha, se alguém te magoou e você perdoa aquela pessoa, muitas vezes a pessoa nem vai precisar saber que você perdoa. Às vezes a pessoa vai ler como arrogância sua. Você tá vivendo bem, você tá, né? Você reergueu-se. E, enfim, a pessoa nem vai saber que o outro já te deu o perdão, né? E você verdade. Já deu perdão a ela. E você sabe que Emmanuel dizia através do Chico: se alguém te magoou, problema dele. Se você magoou alguém, o problema permanece com você. Então, mágoa é um troço. Se nós guardamos a mágoa, adoece. Sabe, no dia em que a medicina, a ciência entender que tudo que pode nos afetar o corpo começou no nosso coração, haverá cura para todas as doenças. E hoje já existem profissionais da saúde que, quando você vai consultá-los, eles no meio da conversa dizem: como vai sua vida afetiva? Aí você já percebe que a pessoa já entendeu que o corpo somatiza. Aí a gente vê a força do pensamento, né? Você tanto pensa naquilo que te aconteceu e que você acha que você não merecia passar, que aquilo te acompanha. Fulano já foi pra longe, tem uma outra vida. Nem lembra, né? Nem bateu e não lembra. E você ainda tá exumando aquele cadáver. Nossa. Fulano, há 30 anos atrás, eu me recordo de um rapaz que falava mal do Chico Xavier por Uberaba inteira. E o Chico, quando ia à rua, começou a reparar que o rapaz se escondia atrás de árvore, atrás de lata de lixo. E ele começou a pensar: meu Deus, eu fiz alguma coisa para esse rapaz. Um dia ele conseguiu segurar o rapaz. Olha, meu filho, eu nem sei quem você é, mas me perdoe. Eu devo ter feito alguma coisa contra você, porque eu já reparei que na rua você se afasta de mim. E o rapaz começou a chorar. Chico, sou eu que falo mal de você na cidade toda. Você nunca soube? Ele nunca soube. E os dois se abraçaram. O Chico achava que tinha feito alguma coisa. E o rapaz morto de remorso, porque sabia que era mentira o que ele falava, mas falava. Então, no fundo, aquele que nos magoa não estava no seu juízo real. No dia que nós percebermos que todo mundo que fere não está no seu estado normal, nós vamos nem precisar perdoar. Nós vamos entender com tal magnitude que a pessoa não nos terá ferido, porque ela se fere e ela tem que colocar para fora aquilo. E quanto mais você se destacar no imaginário dela, de que você é bom, de que você não tem as dificuldades que ela tem, pior. Aí é que ela vai em cima de você mesmo. Eu tive um vizinho que me encontrava sempre cedo, eu tinha uma cachorra na época, e eu descia com ela. E eu dizia bom dia. E ele irritadíssimo, ele já acordava péssimo. A gente nem se conhecia. Um dia o filho dele teve um problema sério e foi parar na comunhão espírita. Eu estava lá no dia de orientação, que era minha. Ele entrou, já fez aquela cara. Aí o filho tinha um problema sério e tal, conversamos. No dia seguinte, eu pensei: hoje eu vou encontrar o meu vizinho. Como ontem ele levou o filho e eu conversei com o filho dele, eu sei que ele vai estar pela primeira vez afável comigo. Quando eu entrei no elevador, ele olhou para mim acusador e disse: agora eu sei quem é a senhora. É uma maluca espírita. Por isso que a senhora vive sorrindo de manhã cedo no elevador. Meu Deus, ele quase me bateu. Porque ele tinha que envergonhadamente entender que ele tinha levado o filho para buscar ajuda. E justamente eu, a vizinha que ele não atendia com bom humor no elevador, fui a pessoa que conversou com o filho. A vida rapidamente traz lições. Não precisamos morrer para isso, não. E eu achei muito simbólico essa história que você trouxe do Chico, porque às vezes a cura tá em parar de se esconder atrás das lixeiras e dos postes e chorar.
e se arrepender. E não há nada de feio na redenção, né? No arrependimento e no choro verdadeiro. Exatamente. Eu tenho um querido amigo que é psicólogo, até espírita, maravilhoso, e eu digo, Lizinho, quando você chegar do lado de lá da vida e alguém te contar que você não fez nada do que você devia ter feito, como é que você vai se justificar? Mas eu já tenho a frase. Eu vou dizer, eu prometi isso? Eu não estava no meu estado normal. A gente sempre arranja uma boa desculpa para não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas permanece tudo dentro de nós. Um dia a vida nos levará a fazer, às vezes pela dor, aquilo que nós não fizemos pelo amor. Verdade. Não é? E o pensamento positivo, ele não é esse pensamento festivo o tempo todo, que tá tudo bem. Às vezes existem razões naturais e legítimas de se sentir triste, magoado, com raiva. Claro. E os terapeutas nunca estiveram tão cheios de pacientes, porque as pessoas já perceberam que só religião não dá. Você precisa se conhecer, você precisa rever questões familiares, afetivas, não é? Por que, meu Deus, que eu quero tanto ser amado, ser querido e afasto as pessoas de mim, por exemplo, né? Por que eu tenho raiva de quando os meus dias são bons? Eu estou sempre procurando um problema, né? Quando eu acordo, aprendi com os invisíveis. Eu sempre digo, antes de botar o meu pé no chão do quarto, Senhor, que no dia de hoje, todos os caminhos que me surgirem sejam os caminhos que você vai sugerir para mim. E se você souber que os caminhos da sua vida estão ligados às forças do bem, você saberá aceitar os convites da vida em todos os aspectos. Claro que teremos o nosso dia da revolta, da tristeza, do desalento, da solidão, de não sermos compreendidos e não compreendermos, de fazermos questão da mágoa, que vai permanecer conosco até quando der, né? Mas também existem os dias felizes, que, como você disse, não são os dias festivos, mas são os dias em que nós vamos dormir e pensamos, o que eu fiz hoje que um amigo do bem teria feito? E o que eu fiz hoje que um amigo do bem não teria feito? Respondendo essas duas questões, nós vamos estar com a nossa consciência sempre programada para fazer o melhor. Então dá para ser triste e ainda assim ter fé. Mas é claro, faz parte. Os apóstolos viveram grandes momentos de tristeza, até porque não conseguiam fazer o que sabiam que precisavam, e as pessoas que os buscavam achavam que cada um deles era Jesus. E eles sabiam muito bem que não, não é? Então, houve momentos dificílimos. O momento de Jesus crucificado foi terrível. Porque, meu Deus, ele é ali entre dois ladrões, né? As pessoas que tinham sido beneficiadas por ele, escondidas na multidão. Ninguém era capaz de dizer, esse homem me curou. Eu era cego e agora enxergo graças a esse homem. Para quê? Se ele estava ali morto entre dois ladrões, como um ladrão também. Então, foi um momento terrível. Porque depois, o que fazer? Se Jesus disse que nós tínhamos que seguir pelo mundo levando a palavra dele. Foi uma hora crucial. Mas eles superaram tudo. E Pedro, por exemplo, que negou Jesus 3 vezes, na verdade, se tornou um guardião da fé. Né? E seguiu, confiante, foi crucificado também de cabeça para baixo e cumpriu, como todos os outros discípulos, o seu fanal, que era de levar a palavra. Cada vez que um de nós pensa no bem, o bem acha que pode contar conosco. Então, onde nós estivermos, como nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa religião ou em qualquer lugar, nós seremos beneficiados pelo desejo que o bem tem de nos tornar instrumentos dele. Jesus é a prova maior, né? De que por mais bondoso que a pessoa seja, ninguém está isento de passar por questões difíceis, por sofrimento. Exatamente. Eu lembro de Paulo, que mesmo nas viagens de consolidação da mensagem do Cristo, da fundação das igrejas, enfrentou não sei quantos naufrágios, foi apedrejado, quase morreu, foi preso, passou por diversos sofrimentos. E tem pessoas que passam por esses processos na vida reiteradamente. É um câncer que volta, é um parente que morre, depois morre outro. E passa por sofrimentos que são muito difíceis de enfrentar, e às vezes mais de uma vez. O que a vida quer dizer
pra gente com isso, assim? O que ela quer nos ensinar? Quer dizer que uma vida só não basta. Não basta para você amar tudo que você pode amar. Encontrar todas as pessoas queridas e as não queridas também. Uma existência só não basta. Eu digo que meus avós já eram espíritas há mais de 80 anos atrás e o centro espírita era fechado pela polícia. É mesmo? Mas muitas vezes, porque o delegado vinha e dizia: quem é esse Bezerra de Menezes aqui? Quem é esse Dias da Cruz? Porque havia receituário mediúnico. Havia receitas de remédios homeopáticos que um Bezerra de Menezes passava, que um Dias da Cruz passava. E a polícia achava aquilo um absurdo. Mas aquelas senhoras, presidentes de centro, iam na delegacia para prestar depoimento. E Jesus, quando tinha 7 anos, os espíritos contam que ele andava na frente de Maria, Maria costurando, olhando aquele filho extraordinário e pensando: meu Deus, meu filho vai ser um doutor da lei. Meu filho vai ser um homem que o mundo vai parar para ouvir. E ele, cada vez que passava na frente dela, com um serrote maior. Ele ia na oficina de José, voltava com uma peça maior na mão. E ela começou a reparar. E Emmanuel contava que uma hora ela parou ele, porque ele estava carregando um instrumento que era quase maior que ele. E ele virou-se e disse: ah, minha mãe, não sonhe para mim as coisas da vida. E aí começou a falar para ela o que seria o futuro dele. E ela começou a chorar, porque ela lembrou que quando ele era bebezinho, ela tinha ido ao templo para levá-lo a uma prece, e um cego a parou e disse: meu Deus, eu pedi às forças da luz para não morrer sem ver o Salvador. E este bebê que você carrega é o Salvador. Começou a chorar. Coisa linda. E aí ele disse: mulher, por causa desta criança, uma espada de dor vai atravessar a sua alma. Imagine você com um bebê recém-nascido, a pessoa cega te parar na porta do templo e te dizer uma coisa dessa. Ela tinha todos os sonhos do mundo, e era uma, toda e mãe era tem. Uma criança, Maria, né? Pois bem é. novinha. Toda mãe sonha para o seu filho a luz, o poder, o dinheiro, as facilidades. E ela ficou estarrecida, porque ela viu que tinha alguma coisa entre o sonho dela e o dever daquele filho que ela desconhecia. Então isso é um convite, né, pra gente, onde a gente pauta as nossas realizações, a nossa felicidade. A gente tende naturalmente a pautar nos sucessos da matéria, no que a vida tem a nos oferecer. E onde deveriam, de fato, estar a lista dos nossos sonhos, Maíse? Olha, e às vezes juntar os nossos sonhos com a realidade é o grande drama. Ai, é difícil. Meu Deus, é impressionante. Emmanuel, volto a falar dele, dizia: às vezes você quer que teu filho tenha todos os diplomas universitários, mas uma enxada vai ensinar ao teu filho muito mais. Então, às vezes, nossos sonhos não se realizam, nossas pessoas queridas não realizam nossos sonhos. Elas não querem ou não sabem chegar aonde nós achamos que elas têm poder para chegar. Mas o não chegar, o não realizar, também é lição. Também é o que às vezes a alma precisa viver com mais simplicidade. E um dia todos nós vamos viver com mais simplicidade. Nós vamos perceber que Gilberto Freire, o grande escritor, andava por Pernambuco e imagine quantas pessoas das lojas o reconheciam. Por Deus, professor, entre aqui, o senhor está olhando nossa vitrine, entre aqui. E ele, sábio, dizia: não, minha filha, eu só estou olhando tudo que eu não preciso para ser feliz. Isso é que é extraordinário, porque o mundo vai nos dizer que nós temos 1000 necessidades. É o carro que voa, é o robô que vai falar por nós, porque cada vez a coisa vai avançando mais. Na minha época de adolescente, quem usava um Bamba queria um tênis importado.
A gente nem sabia direito o que era importado. Aqui era quichute. Eu tive quichute, eu teve. Você sabia que o menino era alguma coisa quando ele usava um quichute. Mas a verdade é que a vida nos traz, materialmente falando, tantas necessidades que não são necessidades. Nós vamos ser felizes sem nada disso. Simplesmente podendo botar a cabeça no travesseiro e dormir. Outro dia um amigo me disse: Maíse, você é muito iludida, vocês religiosos são muito iludidos. Você acha que as pessoas ruins não dormem bem? Dormem! Tem um baita ar-condicionado, tem um pijama de seda. Aí eu falei: meu amigo, tudo isso passa. O que não passa é você saber que ninguém tem nada contra você. Que a pessoa, quando falar de você, vai lembrar: nossa, ela era antipática, mas uma coisa ela fez, foi coerente na vida. Coerência é muita coisa quando a gente não está mais aqui. E eu sempre penso, se eu fosse embora hoje, quais pessoas se lembrariam de mim? O que eu teria deixado no coração delas? Porque pensamento é força sempre. Onde nós estivermos, quem lembrar de nós vai endereçar como se fosse uma carta. E nós vamos receber onde estivermos. A flor, o fruto ou o espinho que nós tivermos deixado para trás. Minha mãe, ela costuma dizer assim: sem o esforço da busca, impossível a alegria do encontro, né? E hoje a gente vive um mundo que parece que a busca pelas conquistas materiais, como você vinha falando, né? Das questões das mães com os filhos. E a busca de ter sucesso, esse afã de se destacar entre os demais, um mundo competitivo demais, tem levado muitas pessoas à derrota, vamos dizer assim. E aí há um enfrentamento de muitas dificuldades, obviamente, porque as pessoas acham que o mundo é cor-de-rosa, né? É o mundo da Barbie, né? E a gente sabe que não é, que a realidade é dura. E hoje, com as redes sociais, ficou muito pior. Às vezes eu vejo um cantor, a televisão diz: fulano é o top. Fulano está ganhando uma fortuna. Fulano fez essa música maravilhosa. Você vai ver a letra da música, eu penso que eu estou velha mesmo. Porque eu penso: obrigada, porque Tom Jobim não está mais aqui. Porque Vinícius de Moraes não está mais aqui. Porque Frank Sinatra não está mais aqui. Porque é um desgosto aquela música. Mas o rapaz está ganhando horrores. Só que daqui a 20 dias, no máximo, ninguém vai lembrar. As redes sociais têm essa maldade também. Você é tudo por 5 minutos. Por isso, Andy Harlow dizia, na década de 60, um dia todos nós teremos 15 minutos de fama. Ele foi um visionário. Era louco, mas como todo louco, era um visionário. Era um gênio. E ele dizia isso: um dia todos nós teremos 15 minutos. As redes sociais, elas na verdade evidenciaram as doenças de uma sociedade que há muitos e muitos milênios e séculos a gente sabe que já é doente, né? Eu nunca tive celular. E aí as pessoas dizem: você é invejosa, porque você nunca teve celular, você fala isso. Mas eu fico impressionada quando hoje dizem assim: não deixou de seguir Beltrano. Sim. Não estão se falando mais. Como é que você sabe disso? Porque está ali. Um não segue mais o outro. Quando o artista não tem milhões de visualizações, como ele começa a baixar as visualizações, ele entra em depressão. Ele tem que se internar em algum lugar. Porque ele deu ao outro um poder que o outro não pode ter. Se somos pessoas públicas, obviamente, temos que ter um enorme cuidado do que nós estamos passando com a nossa arte, com a nossa palavra, ou até com o nosso silêncio para o outro. Mas nos desequilibrarmos, porque de 8 milhões você está com 8 milhões e menos 1, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Então, trazer de novo a vida para nós, na relação minha com o outro, dizendo ao outro com toda tranquilidade o que nós precisamos dizer. E vamos ouvir também. Porque a pessoa gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Então nós vamos exercitar o falar, o ouvir, o pedir desculpa. Me desculpe. Se eu fiz isso com você, eu não devia estar bem. Então vamos começar de novo. Começar de novo é uma bênção.
Se a gente volta em muitos corpos para refazer o nosso destino, por que não resolver aqui, antes de levar para outro mundo, para outra vida, aquilo que nós podemos solucionar? Por que adiar a felicidade, não é mesmo? Meu Deus, exatamente. Mas as pessoas têm prazer de adiar a felicidade. Não, isso não é para mim. Não, eu não mereço. Não, fulano, agora eu não posso. E a vida passa tão depressa. Eu conheci pessoas que diziam, amanhã serei bom. Amanhã eu vou fazer alguma coisa da minha vida. E a morte chegou antes. Né? Aliás, uma vez perguntaram ao Chico. Chico, pergunta a Emmanuel qual é a frase mais difícil que nós podemos ter. E imediatamente Emmanuel disse, amanhã serei bom. Nossa. Porque ele sabia que o amanhã talvez não viesse. Pessoas terríveis entravam na fila, contavam coisas horríveis para o Chico, com a maior tranquilidade, sem o mínimo respeito. E às vezes o Chico contava que virava, via Emmanuel dizendo, o dia de amanhã vem perto. Porque ele sabia que tudo aquilo que nós planejávamos de ruim nos envolveria primeiro e depois iria na direção de quem não gostávamos. Essa é que é a dificuldade. Ai, nossa, eu pensei no fulano, mas eu fiquei tão mal. Fulano me passa uma coisa tão ruim. Não é não. É que você lançou uma vibração negativa para ele primeiro. Antes dessa vibração alcançá-lo, ela envolve você todo. E depois vai na direção do outro. Então, não pensar mal, não desejar o mal, é antes de tudo uma questão de saúde para nós. Perfeito. É sobre sempre o que é que a gente alimenta dentro de si, né? Qual lobo a gente está alimentando? Está alimentando o lobo do bem ou do mal? E às vezes as redes sociais acabam sendo um alimento dessa validação externa, que não alimenta de verdade o ser, só alimenta o ego, que é o que a gente vive na matéria, né? Exatamente. Mas as pessoas que escutam você agora e pensam, mas eu não tenho como voltar atrás no que eu fiz. Já foi. E agora? Você teria alguma história de redenção para mostrar como é possível o refazimento do ser? Milhares. E vamos a Jesus. Madalena encontrou no Cristo naquela hora em que ela ia ser apedrejada, e as mulheres naquela época eram nada. Né? Naquela época, quando você chegava num poço de água, primeiro os senhores bebiam, depois os cavalos, depois os cachorros, depois os escravos, e por último as mulheres. Não sabia dessa informação. E olha, simbolicamente hoje ainda acontece muito. Né? A verdade é que Madalena viu Jesus e todo mundo com a pedra na mão para matá-la. Ela era uma mulher da vida, como se dizia. Ela tinha entidades sofredoras que a assediavam, terríveis. Mas Jesus diz, mulher, onde estão os que te acusavam? Porque Jesus diz, aquele que for sem pecado, atire a primeira pedra. Principalmente os mais velhos começaram a rolar a pedra no chão, porque já tinham vivido mais, já tinham errado mais. Apareceu aquele monte de pedra em volta daquela mulher e todo mundo desapareceu. E Jesus pergunta, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ela na mesma hora falou, ninguém me condenou. Então eu também não te condenarei. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E as almas amigas contam que daquele dia em diante, ela nunca mais voltou à velha vida. Ela seguiu Jesus. Quando ele foi crucificado, ela foi viver no Vale dos Leprosos. Aquela beleza extraordinária que ela tinha desapareceu com a lepra. E um dia, conta Emmanuel, ele veio buscá-la, porque ele disse, se amares muito, um dia eu virei te buscar. E um dia ela acordou, viu uma luz enorme na porta de casa e disse, não entre, por favor, eu sou leprosa. E ele, Maria, amaste muito, por isso eu vim te buscar. E com certeza, porque ela, antes até dos discípulos, mudou completamente a própria vida. E eu conheci muita gente que viveu o abismo das drogas, das loucuras, sabe? Hoje em dia, as drogas sintéticas estão matando tanto quanto na minha época de garota, mas não se fala mais disso. Se normatizou até mesmo os vícios. E não se pode fazer isso. Mas, na minha época de adolescente, a pessoa que era viciada
era terrível quando ela chegava na casa espírita e você ia conversar com ela. Porque ela estava no abismo e achando que estava bem. E muitos que eu conheci morreram, mas muitos perceberam que estavam na beirada do nada e buscaram ajuda. Buscar ajuda, admitir que você não tem forças para estar sozinho, é o primeiro sinal de saúde. Meu Deus, eu não estou conseguindo. Então eu vou em busca de quem possa me ajudar para sair dessa situação, para viver uma nova existência, que não precisa ser fora da matéria, numa outra vida. Tem que ser agora. E um dia eu vou partir desse corpo e vou contar minha história. E que seja sempre uma história que nós tenhamos superado as coisas que precisavam ser vencidas. Você trouxe a história de Madalena e eu aqui me lembrando dos primeiros cristãos que entregavam a própria vida por amor ao Cristo. Que era espantoso para as pessoas da época, né? Como assim essas pessoas deixam-se imolar, né? Deixam-se sacrificar por amor a um carpinteiro, como ele dizia pejorativamente. Alguns até chamavam esses cristãos de covardes, porque não defendiam a própria honra, né? E aí nós temos muita dificuldade ainda de entender esses sacrifícios e de entender as dores da vida. E nossa fé, então, se apaga, fraqueja. Como é que Maísa, então, enxerga esse enfrentamento? Como é que a gente não consegue não perder a fé diante da dificuldade e da dor? Primeiro, não deixando morrer a chama que tem em cada um de nós. Segundo, buscando ajuda. E te digo, se hoje as feras voltassem a ser a recompensa de quem faz o bem, não ia sobrar um. Eu mesmo ia dizer, eu espírita, com um leão na minha frente, de jeito nenhum. As mulheres romanas achavam as mulheres cristãs loucas, porque elas entravam na arena, segurando os filhos pequenos pela mão, e diziam para os filhos, até daqui a pouco. Nossa. E as feras vinham. Já imaginou você ter uma fé que você leva os teus filhos junto, né, com você para ser comido, sabe? Era uma morte tão traumática que os amigos espirituais dizem que do outro lado da vida eles passavam, imagine, naquela época, por um tratamento da emoção. Porque o choque era muito grande, embora a fé fosse muito grande também. Mas naquela época, a garota romana terminava um relacionamento. A mãe dizia, você precisa se distrair, vamos ao Coliseu ver os cristãos morrerem. Você vê como a gente normaliza o absurdo. Uhum. E hoje, de outras maneiras, nós fazemos a mesma coisa. As feras, graças a Deus, não são mais aquelas de antigamente. Mas existe dentro da gente uma fera que insiste em tirar as nossas forças. É a vaidade, é o egoísmo, é o orgulho, que são chicotes invisíveis que vão lanhando você e tirando as suas forças sem você perceber. Então, seja qual for a nossa situação, nós vamos pensar, eu posso porque eu confio numa força maior, confio em mim mesmo e vou mudar o meu destino. Há anos atrás, eu fiz um tratamento para perder peso. Eu perdi 50 quilos. Uau! Porque desde o primeiro dia eu sentei com aquela comidinha, mas pensei, hoje eu começo a mudar o meu destino. 14 anos depois, dos 50 quilos, eu recuperei 20. Pergunta se hoje os médicos não querem que eu perca os 20. Claro! Porque hoje em dia as exigências são maiores. E sabemos que a necessidade da nossa saúde também é. Né? Há gordinhos e gordinhas maravilhosos, mas causam muitas vezes as dificuldades da nossa alimentação ou da nossa não alimentação, prejuízos que se tornam diabetes, que se tornam dificuldades de locomoção, que nós precisamos também transformar. Então, tanto o físico como a alma precisam ser cuidadas permanentemente. Essa história que você trouxe me lembrou também muito a história de Joana de Cusa, no seu desencarne, queimada, né? E aí pediam para ela abjurar, dizer que não
não seguiu Cristo. E todo mundo abjura, até os filhos pediam, abjura, mãe. E ela falou que não, e aí tacaram fogo. E os algozes falaram: foi isso que aprendestes com teu mestre? A morrer? E ela fez: não só isso, aprendi também a amar-vos. E a viver com coragem. Então você amar até o seu algoz. A gente tem dificuldade de amar pessoas que até nem fizeram nada grave conosco. Imagine amar aquele que está lhe assassinando. Isso é um amor tão sublime que ainda é muito distante do que eu consigo imaginar. Essa ideia da vida futura, de que a morte não é o fim, ela acalma muito o nosso coração, não é? Porque a gente sabe que aquilo que não ficar resolvido agora, nós vamos resolver em alguma parte. Com certeza. E olha, Joana foi uma mulher impressionante. Porque se a minha filha estivesse amarrada do meu lado, como o filho dela estava, mãe, diz que nós não acreditamos em Jesus. Por mim que sou teu filho. E ela, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Não seremos nós a fazê-lo. O quê? Eu tinha me desamarrado meu filho, enfrentado qualquer um. Porque imagine, você recusa o pedido de um filho. Mas a fé era muito maior que tudo isso. No dia em que acreditar em nós mesmos e numa força maior, por maior que é tudo, nós seremos perfeitos. Para isso nós fomos criados e um dia nós vamos chegar lá. Por enquanto estamos no caminho. Tem gente que vai aproveitar o que puder, se divertindo, fazendo mal para os outros. Aquele outro vai se divertir também, mas fazendo bem para os outros. A diferença é grande. Marcos, a gente tem que agradecer algumas pessoas por esse podcast existir, não é? Infelizmente, estamos chegando ao fim, com o coração pesado já. Imagino. Pela despedida, mas a gente quer agradecer o apoio de sempre da Colinas Engenharia, com o nosso amigo Y. E sem o apoio do pessoal da Colinas Engenharia, a gente não teria possibilidade de manter o espaço, né, de alugar o espaço para a gente fazer esses episódios. Também o apoio aí da Lupa, Sebo Livraria, do nosso amigo Túlio. E também aos doadores anônimos, que sempre prestam seu auxílio a gente, pede: olha, eu vou doar, mas não precisa divulgar não, tá? Tudo bem, você vai entrar no clube dos doadores anônimos. Nas nossas preces, né? Exatamente. Sabendo que esse é um trabalho completamente voluntário, sem fins lucrativos, a gente só recebe essas doações exatamente para manter, né, o trabalho, para pagar o espaço. E agradecemos também a espiritualidade que tem nos abençoado assim. Ave Maria, Maís é o nosso reflexo, a prova de que a espiritualidade tem abençoado esse trabalho de divulgação espírita. E antes da gente encerrar, a gente queria que você falasse um pouquinho dos seus livros pra gente. O Minuto com Maís foi lançado em 2013. Toda sexta-feira eu tinha, por 3 minutos, no YouTube, no Instagram, uma palavra. Aí eu juntei tudo no Minuto com Maís. E esse aqui, lançado agora com minha filha, Aquele Tempo Entre Nós. O que eu quero discutir com vocês todos é o tempo que há 2 anos atrás eu passei 7 meses na cadeira de roda. Eu tive uma infecção que mata 98% das pessoas. Nossa! Sobram 2%. Você faz a estatística. No dia que eu fui para casa, o médico disse: a senhora está paralisada do pescoço para baixo. Mas a senhora ficou nos 2% que não morrem. 2% sagrado. Eu falei: ô meu filho, porque a tarefa não está terminada. E aí eu fui morar com minha filha e meu genro por 7 meses. Sempre fomos amicíssimas, ela é minha única filha. Mas foi um período difícil. Imagino. Porque eu, como mãe, não queria aceitar que ela ia mandar em mim, ia dizer o que era melhor para mim, as cuidadoras iam tomar conta de mim. Eu usei fralda por 7 meses. E você aprende dentro de uma cadeira de roda lições extraordinárias. É um livro para muitos pais e mães e filhos, né? Meu amigo. E aí eu vi que eu tinha uma filha que estava cuidando de mim quando deveria ser o contrário. Eu tinha cuidado dela na infância e agora ela cuidava. E aí eu descobri que um monte de gente queria ser cuidado e não era. Nós temos que discutir isso. Porque a minha geração, que vai fazer 70 anos, está envelhecendo. E a geração da minha mãe, que ainda está aí, com 90 e tantos, envelheceu sem saber como. E às vezes na solidão. Quem não tem no Natal aquela tia que todo mundo evita? Nossa, tia fulana vem. Meu Deus, eu não vou sentar perto da tia fulana.
ela repete muitas histórias. E aí você percebe, por exemplo, a infecção que eu peguei no hospital afetou minha memória. E eu não lembrava o nome dos meus médicos. E aquilo me afligia grandemente, porque eu falei, gente, eu faço palestra desde os 16 anos, como é que vai ser sem memória? E um dia nós tivemos uma grande discussão, quando eu disse para ela, eu estou saindo da cadeira de roda, vou para Bengala, fiquei 2 anos na Bengala, mas eu vou voltar a fazer palestra. Ela deu um ataque. Tivemos a grande briga. Não, você não vai. Eu falei, pô. Porque o corpo está se curando e agora a alma precisa voltar ao que sempre fez. E eu e ela escrevemos o livro. Metade do capítulo é dela, metade sou eu. Tem uma playlist das músicas que nós ouvíamos juntas. My Way, do Frank Sinatra. Maravilhoso. E foi justamente o que eu usei para dizer, vai ser do meu jeito. E aí voltei. Foram 7 meses sem fazer palestra, voltei e vi o quanto eu precisava daquilo que sempre tinha tido o motivo da minha vida. Por isso, aquele tempo entre nós, que é o tempo em que nós estivemos juntas, eu morando na casa dela, meu genro me entendendo em tudo e ela, que era minha única filha, não me entendendo em nada. Mas acabamos por encontrar o grande elo, que era o amor enorme que tínhamos e temos uma pela outra. Ela é psicóloga clínica, a especialidade dela é a análise do comportamento, mas ficou um livro interessantíssimo, que não ficou triste, não ficou chato, e nós contamos até com bom humor as coisas que todos nós um dia passamos. E o que é importante é pensar, um dia eu vou cuidar de alguém. E como é que eu vou me cuidar? Aquele que cuida precisa saber se cuidar. É verdade. Há muita gente que não consegue lidar consigo mesmo e está cuidando muito mal do outro, em todas as circunstâncias da vida. Então, religião também é para discutir as coisas. Então, vamos discutir essa velhice que está chegando e que nós precisamos estar preparados para viver da melhor maneira possível. Vamos viver muito, tomando muito remédio, mas vamos viver. A minha geração vai viver, a da minha filha vai viver mais ainda. Mas viver tanto para quê? Se nós não vivemos com o coração em tudo que nós fazemos. Isso é que é o mais importante. E ser cuidado não é uma coisa fácil de aceitar. Teve uma vez no meu aniversário que eu fui num spa e lá tinha um banho próprio de ervas. E quando a pessoa começou a me dar o banho, eu achei aquilo de estranho demais. Como é que essa pessoa tá me dando banho? Não, pode deixar que eu faço. Então, assim, a gente tá aprender a deixar-se ser cuidado. É um ato de amor consigo. Menina, eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa. Minha filha propôs, vamos reformar seu apartamento. Aí ela me apresentava pelo celular dela tudo. Quer esse quadro? Quer esse sofá? Quer esse tapete? De repente ela falou, qual é a cor que você quer nas paredes? Eu, cor de rosa. E outro momento fantástico foi quando eu deixei as cuidadoras do lado de fora, fechei a porta do banheiro e disse, hoje eu vou tomar banho sozinha. Escândalo! Meu Deus, ela vai cair. Meu Deus, olha o barulho dela caindo. E foi o banho mais extraordinário que eu já tive. Tem uma hora que você diz, vida, chega, agora é por minha conta. E aí você lembra o gosto, o prazer que é fazer coisas simples, né? Menina, nem fale. Um sabonete, qualquer que seja, é um néctar. Você sozinha poder levar o garfo à sua boca é o máximo. Você se vestir sozinho novamente é extraordinário. E é interessante, eu ficava na varanda da casa da minha filha de cadeira de roda. Todos os vizinhos passavam e davam tchau. Quando eu fui para Bengala, metade me dava tchau. Quando eu fui para o andador, ninguém mais me cumprimentava. Ah, não, ela tá ficando boa. Mas depois que a gente fica boa, é que a gente precisa continuar amando e sendo amado. A gente sempre pede para finalizar o episódio com uma mensagem direta para quem está nos ouvindo. Eu queria que você tentasse resumir dentro de você o que você quis passar hoje para todo mundo que está em casa. Há uma poesia, uma pequena quadrinha de Alta de Souza, a poetisa extraordinária aqui do Nordeste.
E ela dizia: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida. Não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, servindo, começando novamente. Tenho certeza que um dia, em algum lugar, nós vamos nos encontrar, lembrar com satisfação dias como esse e acreditar que ainda há muito para viver e que seremos muito mais felizes do que nós somos hoje. Muito bom. Muito obrigada, Maís. Gratidão. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. A gente fica por aqui.